Então tá certo, gente. O que a gente vê, né? Durante esse período de pandemia, a gente viu que várias alterações psicológicas surgiram. Óbvio que o momento de pandemia é um momento único na vida de cada um, tá? Na verdade, raras são as pessoas que pegaram duas pandemias, já que a gente teve uma pandemia há muito tempo atrás, mas então é um momento único para nossa história, digamos. A maioria de nós é um momento único. E isso fez com que muitas pessoas tivessem várias alterações psicológicas, e dentro desse contexto todo de pandemia, a gente tem que ver, existem fases dentro da pandemia, onde cada fase existem mudanças psicológicas características. Por exemplo, no início da pandemia, como é algo tudo muito novo, a gente não sabe o que está acontecendo, basicamente o medo que predomina durante o período de pandemia. As pessoas com medo do que pode acontecer, já que a gente não sabe o que pode acontecer com o vírus, a letalidade do vírus, como é que é a forma de contágio, a gente não sabe no início, o medo ronda as pessoas e a gente vê as pessoas regredindo os comportamentos, já que a gente, no momento de pandemia, de perigo, todo mundo que quer ficar é vivo. Basicamente vivo. Se a gente for pegar lá a pirâmide de Maslow nas nossas hierarquias, a hierarquia básica, tá, é a sobrevivência, são as questões de sobrevivência. E por isso que a gente vê que todo mundo lá foi pro supermercado comprar comida, armazenar comida. As pessoas ficaram preocupadas com o básico, que é o se alimentar. Então a gente viu aquele movimento inicial das pessoas tudo enlouquecidas no supermercado comprar um monte de coisa, às vezes sem necessidade. Logo depois que esse medo foi diminuindo, a gente viu que as pessoas foram entendendo mais a pandemia, foram entendendo as questões de consequências, de quem é o grupo de risco. Esse medo foi se afrouxando e principalmente a gente viu dentro do grupo que não é de risco até uma crise de empatia, que eu digo, onde as pessoas começaram a ficar desleixadas em relação aos cuidados. As pessoas começaram a andar na rua sem máscara, as pessoas começaram a reivindicar, né, o poder trabalhar, o poder voltar à sua vida normal, mas esquecendo que claramente quem transmite o vírus para as pessoas de risco são essas pessoas que circulam mais. As pessoas então esqueceram que, por mais que nelas, se a doença fosse leve, tá? Uma gripezinha, né, como alguém disse, mas essa gripezinha podia passar para um indivíduo de risco e causar uma doença grave. Então eu acredito que logo depois a gente teve uma crise de empatia, muito em base, infundada nessa questão assim da crise econômica, de realmente eu tenho que fazer alguma coisa, não é tudo assim, aquilo que a gente achava que era. A gente ouviu vários discursos, mas no fundo é que depois que passa o medo, a segunda parte da hierarquia de Maslow é a segurança, e a gente entra na questão de segurança econômica também. Então as pessoas acabam, depois que passa aquele medo inicial, as pessoas passam a ficar preocupadas com a sua grana também. E junto com essa questão de grana, a gente está começando a ver agora que, no caso, as consequências econômicas da pandemia vão gerar, ou estão gerando, muita tristeza na população, muita dor na população, porque as consequências da pandemia, elas podem ser muito drásticas. Tá? Todas as perspectivas que estão vindo, todas no caso as projeções falam que a crise econômica vai ser tão ruim ou igual ao que a gente está vivenciando. Fora as pessoas que perderam familiares em função da pandemia, também fica tristeza, fica dor. Então a gente está agora nesse período de transição daquele medo exagerado e entrando nesse período de tristeza. E lembrar que às vezes nesse período de tristeza, em alguns casos onde as pessoas perdem a esperança do que pode vir a acontecer, vem também as ideias de suicídio. Já existem pesquisas mostrando que existe a possibilidade da gente ter um aumento, sim, no número de suicídios, tá? Já que no início da pandemia ocorreu até um fenômeno interessante de redução das chamadas, por exemplo, no CVV. A gente teve uma redução nas chamadas das pessoas com risco de suicídio que ligam para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Existe também uma expectativa de que talvez os suicídios tenham se reduzido nesse período inicial de pandemia. Exatamente a gente não sabe por quê, mas a gente sabe que, em geral, os indivíduos que estão em crise suicida, que estão pensando em suicídio, em geral, eles têm problemas de vínculos. Eles estão com algum vínculo amoroso, algum vínculo empregatício que está sendo rompido, que está sendo ameaçado. E, em geral, na pirâmide de Maslow, a gente vê que a preocupação com as relações, com a preocupação de ser aceito, é uma preocupação que vem depois de que a comida está garantida, que a segurança está garantida, depois que a gente tiver essa preocupação. E como a gente foi num período de pandemia onde a preocupação era ficar vivo, a gente acaba esquecendo das questões dos vínculos para preocupar em ficar apenas vivo. Tá? Então a gente acaba tendo uma redução do índice de suicídio no início. Mas existe essa projeção de aumentar, e existe também uma projeção de que talvez a gente tenha um número de suicídios igual ou até superior ao número de mortos pelo Covid-19.
Tá? Isso são projeções, a gente vai ter que esperar para ver. E uma outra coisa também que eu tô percebendo, assim, que eu acho que que pode vir a acontecer, é como a gente existe uma insegurança de quando isso vai acabar, será que isso vai voltar ao normal ou não? Eu acredito que muitas pessoas não vão conseguir entender que os riscos acabaram, que os riscos diminuíram, ou que a vida pode vir a voltar ao normal, ou mais próximo do normal. Eu acredito que vão ter pessoas que vão ficar vivendo eternamente na pandemia, como se a pandemia fosse uma coisa que não sai nunca. Tá? Isso a gente já vê, tem pessoas que não fazem nada além do isolamento desde o início da pandemia, sendo que o número de casos já reduziu, pelo menos aqui em Lajeado. Tá? O número da crise já diminuiu, mas as pessoas, tem um grupo que ainda segue tomando os mesmos cuidados de quando estava logo no início, onde estavam os UTIs lotados, um monte de mortes. Tá? Então, até eu estava pesquisando, tem um clássico, se não me engano, é o Ononda, tá? É um tenente da Segunda Guerra Mundial, onde a Guerra Mundial acabou, mas ele não acreditava que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. E ele ficou lá isolado, lá achando que a guerra estava acontecendo por 29 anos. Tá? Então, esse é um fenômeno que pode vir a acontecer, de as pessoas não acreditarem ou não conseguirem sair dessa noia, tá, de hiperhigiene, de isolamento. E isso adoece ainda mais as pessoas. E é uma coisa importante que eu sempre digo quando essas questões do isolamento social, se tem que ser feito ou não, tá? Eu falo que saúde não é só estar vivo, tá? Acho que o isolamento social, sim, quando ele é feito de forma extrema, a pessoa, sim, não vai se contaminar, ela vai ficar viva. Mas será que o isolamento total, extremo, saúde não é só estar vivo? Saúde é ter relações boas, saúde é ter uma saúde financeira boa, saúde é estar com a condição física, e é importante as pessoas se darem conta aos pouquinhos de que existe essa possibilidade de afrouxamento gradual que a gente tem que sim fazer. E o que a gente pensa de dica como profissional de saúde, tá? É de que é um momento que a gente está tendo mais tempo para fazer algumas coisas, a gente está tendo mais tempo para ficar em casa, muito home office, né? Ou real office, como algumas pessoas falam, as crianças em casa não deixam a gente trabalhar às vezes, mas é um momento que a gente está tendo mais tempo para cozinhar, por exemplo, a gente está tendo mais tempo para daqui a pouco botar em dia o seu check-up, que seja, pensar um pouquinho mais nos seus hábitos. Eu acredito que é o momento da gente parar e refletir sobre os nossos hábitos. Você sabe, né, que é bom fazer exercício, que é bom fazer dieta, que é bom meditar, mas poucos fazem, poucos mudam. E a gente sabe que o que faz as pessoas mudarem é, primeiro, a necessidade, tá? Eu estou com um problema, ou preciso chegar a tal objetivo, eu preciso mudar, mas as pessoas, para mudar, precisam ter confiança nelas mesmas, que elas vão conseguir manter a mudança e ver a importância daquilo para a vida delas. Então, boa parte das pessoas não consegue ter confiança nelas mesmas, que elas conseguem mudar um hábito. Elas não conseguem também ver a importância de que se mudar um hábito vai melhorar a vida delas. Então, eu acredito que é um momento, sim, da gente parar para pensar e, quem sabe, de iniciar um novo hábito.